Eu quero que você abra a tua Bíblia no livro do profeta Zacarias. Zacarias, Velho Testamento, é o penúltimo livro do Velho Testamento. Se você chegar em Mateus e voltar ali, né, você já acha Zacarias aí no capítulo de número 4, a quarta visão, tá? Eu quero aqui falar com você. É algo, aliás, a quinta visão, né? Desculpe. Eu quero falar algo para você muito importante hoje. Para tratar um assunto muito importante, a gente vai andar nos livros históricos da Bíblia e eu quero te contar uma história, tá legal? Hoje eu vou te contar uma história. E eu quero que você fique ligado, preste atenção, tá bom? Para você aprender um pouco. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala que todas as escrituras são aptas para nos ensinar. Então nós vamos aprender com o Velho Testamento hoje com os profetas. E eu quero aqui contar uma história para você de 70 anos. Tá bom? Nós vamos fazer isso em 1 hora, no máximo, tá? Então eu quero contar uma história de 70 anos para você em 1 hora. Espero que eu consiga e me saia bem para conseguir contar o começo, o meio e o fim para você, tá bom? E eu quero que você entenda e aprenda. A minha Bíblia diz assim: E tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: Que vês? E eu disse: Olho, e eis um castiçal todo de ouro e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas. E cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, outra à sua esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: Não sabes tu o que é isto? Eu disse: Não, Senhor meu. E respondeu, verso 6, e respondeu e me falou, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: As mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, então as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse-lhe: Que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: Que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto dos 2 tubos de ouro e que vertem desse ouro? E ele me respondeu, dizendo: Não sabes que é isso? Eu disse: Não, meu senhor. Então ele disse: Estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Amém? Feche os seus olhinhos que a gente vai agora orar. Tá legal? Vamos lá? Querido e amado Deus, em nome de Jesus eu peço que a tua mão poderosa, Senhor, venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Papai do céu, eu peço que o Senhor dê para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa descer do céu de dentro do seu coração conforme o Senhor planejou, de uma maneira simples, discernida e interpretada, para que todos tenhamos a capacidade de compreender e assim tenhamos a nossa fé no Senhor Jesus aumentada. Amém e amém. Toda vez que nós falamos de uma visão, nós estamos falando de um discernimento espiritual, de um entendimento das coisas do Espírito Santo de Deus. Nós temos aqui uma passagem extraordinária. Você precisa entender que Zacarias, junto com Malaquias, junto com Joel e junto com alguns outros, são todos contemporâneos, são profetas que viveram no mesmo período de tempo.
E eles são os profetas de quando Israel saiu da Babilônia, quando eles foram libertos. E aqui é o fim. Então a gente, para começar a história, precisa voltar ao começo, tá bom? Então a gente vai para o livro de Jeremias, se você puder fazer o favor. No verso de número 21, se você puder fazer o favor. Jeremias 21. Já achou? Posso ler? Jeremias 21. Vamos lá? Diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e a Sofonias, filho de Maaseias, o sacerdote, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, por que Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor opere conosco segundo todas as suas maravilhas e o faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhes disse: assim direis a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que virarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos têm cercado dos muros, e ajuntá-los-ei no meio desta cidade. E eu pelejarei contra vós com mão estendida e com braço forte e com ira, e com indignação e com grande furor, e ferirei os habitantes dessa cidade. Assim os homens como os animais de grande pestilência morrerão. E depois disso, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos, e o povo, e os que desta cidade restarem da pestilência, e da espada, e da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e na mão dos seus inimigos, na mão dos que buscam a sua vida, e feri-los-á a fio de espada, não os poupará, nem se compadecerá, nem terá misericórdia. 70 anos antes da primeira leitura, nós tivemos este fato. A gente pode voltar no verso 19, no 14, 15, no verso 20, de 1 para frente, e a gente vê Deus levantando Jeremias para profetizar contra Israel. Nós temos aqui um profeta de Deus sendo usado de maneira extraordinária, um profeta de Deus sendo usado de uma maneira grandiosa, mas era um contra todos. Aquilo que Jeremias profetizava, os profetas que eram os profetas do templo, aqueles que diziam que eram de Deus, eles profetizavam o contrário. Jeremias vinha e profetizava contra o povo de Israel em função da sua idolatria, porque eles sacrificavam para Baal, porque eles não obedeciam a Deus, eles não cumpriam os seus mandamentos e a sua palavra. E o Senhor estava irado e indignado contra o povo de Israel, e levanta o profeta Jeremias, e ele lançou então uma palavra profética contra Jerusalém. Jerusalém é a menina dos olhos de Deus. É a menina dos olhos de Deus. E o profeta Jeremias se levanta e profetiza e diz assim: diz o Senhor, eu trarei a espada sobre essa cidade e eu a destruirei e ferirei tanto homem, quanto mulher, quanto criança, quanto animal, e tudo morrerá, porque eu estou irado contra esse povo. Se você observar, no capítulo 20, no verso de número 1, a gente está no livro de Jeremias, tá bom? Então, a gente só vai ficar aqui. Então, quando eu falar capítulo e versículo, você vai lá para acompanhar. 21 diz assim: e Passur, filho de Imer, o sacerdote de Israel, ouvindo Jeremias profetizar que Deus viria contra a cidade, se arrependeu, vestiu de pano de saco, pediu perdão para Deus. Fez o que ele fez? Não. Não. A Bíblia diz, no verso 2, e feriu Passur, o sacerdote,
ao profeta Jeremias e o meteu em um cepo que estava à porta superior de Benjamim, o qual está na casa do Senhor. E ali Jeremias foi chicoteado pelo sacerdote do templo de Deus. Jeremias, que falava a verdade, apanhava de quem mentia. Veja que a história, ela sempre vai se repetir. E sempre que Deus levantar, a gente está em Jeremias capítulo 20, tá? Agora é Jeremias capítulo 20. E sempre que Deus levantar um profeta para falar a verdade, vão se levantar os outros que profetizam outra coisa para dizer que ele é mentiroso. Isso é uma coisa que existe desde que o mundo era mundo, irmãos. Deus, quando levanta um profeta para profetizar algo que vai acontecer, e daí levanta outro profeta que não é de Deus e diz assim: olha, sabe por que não vai acontecer isso que o profeta de Deus aí, que diz que é de Deus, está profetizando? Porque nós estamos orando a Deus e Deus vai dar o livramento. Essa é a maior mentira da história. Isso está aqui no capítulo de número 23. Se você olhar, eu queria que você visse no capítulo 23, no verso de número 9, se você puder fazer a gentileza, diz assim, ó: quanto aos profetas, presta atenção, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. É Jeremias que está falando isso aqui. Porque a terra está cheia de adúlteros, e a terra chora por causa da maldição, e os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má, e sua força não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Escute isso. Tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Escute isso. 12. Portanto, o seu caminho lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele. Porque trarei sobre eles mal, o ano mesmo da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o povo de Israel. Mas, nos profetas de Jerusalém, vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade, e esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os moradores dela como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: ei que lhes darei a comer a losna. E lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidade, e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. E dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse. Escute bem isso aqui que eu vou te falar. Presta atenção. Bem no que eu vou te dizer. O Senhor disse: paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, dizem: não virá o mal sobre vós. Jeremias veio e profetizou que Deus faria um grande rebuliço no meio do povo de Deus, por causa do pecado, por causa da injustiça, porque os profetas profetizavam aquilo que não era de Deus, porque os profetas diziam: olha, Deus vai ter misericórdia. Isso é o que a gente está vivendo hoje, irmão. Sabia? Maria José, seja bem-vinda então. Isso é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje uma pessoa mandou um negócio para mim, não é por causa disso que eu estou pregando isso, foi uma mensagem que Deus me deu, eu só quero... É fundamental o que eu estou falando. Uma senhora que diz que é profeta,
dizendo assim: o pastor Sandro profetizou que o atentado de Bolsonaro seria em julho. E vocês sabem que eu não disse isso. Ela disse: mas sabe por que não aconteceu? Porque eu orei e Deus não permitiu que acontecesse. Eu escutei isso hoje de uma pessoa. E não virá, porque eu orei e Deus, pela misericórdia de Deus, não permitirá que isso aconteça. E hoje, quando eu estava lendo isso aqui, o Espírito Santo me trouxe nesse texto. Me trouxe aqui nesse texto. E eu estou lendo a Bíblia para você, não estou dizendo o que eu acho. Por que o povo foi para a Babilônia? Por que Deus trouxe a guerra sobre a Terra Santa? Sobre a menina dos seus olhos? Por quê, irmão? Porque os profetas mentiam, dizendo assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. Os profetas vinham e diziam: não vai ter guerra, vai ter paz. Quando a palavra do profeta era que vinha guerra. Quando esse povo estava nesse imbróglio aqui no capítulo de número 23, escuta aqui o que eu vou te dizer. Você sabe a quantos quilômetros o rei da Babilônia estava de Israel? 3. Toda a cidade já tinha sido rodeada pelos exércitos da Babilônia. A cidade estava na ponta para cair. E os profetas do templo, os falsos profetas, diziam: não, colocaram Jeremias no cepo, espancaram ele com um chicote. Jeremias apanhou, foi lançado dentro de um poço. E esses profetas, que se diziam profetas de Deus, todos contra um. Diziam: esse homem que está falando não é de Deus. E espancaram Jeremias, bateram em Jeremias. Eu disse para você de tarde: irmão, você quer fazer a obra de Deus e não quer apanhar? Você quer fazer a obra de Deus e não quer levar porrada? Você está no lugar errado. Você quer ser profeta usado por Deus e não quer que esses caras aí que acham que dominam as igrejas, que eles são os profetas do Brasil, não falem mal de você? Quando Deus usa um profeta, irmão, as pessoas distorcem as tuas palavras. Os sacerdotes distorcem as suas palavras. As pessoas que dizem que são os profetas do templo, como está escrito aqui na Bíblia, os falsos profetas, eles dizem assim: ah, o profeta falou, mas nós já oramos e Deus disse que o mal não virá. Mas o mal estava só há 3 dias. Escute o que eu vou te falar. Eu disse que essa mensagem era profética. Eu disse para você que essa mensagem era profética. E eles disseram: não, Jeremias é mentiroso. Olha o verso 17. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo do seu propósito de coração, dizem, não virá o mal sobre vós. E Deus, irmão, ele estava cheio disso. De pastores que não apacentavam. Pastores que não apacentavam. De pastores e pastoras que tinham suas igrejas, mas moravam em outro país. Você já pensou eu ter minha igreja lá nos Estados Unidos e morar no Brasil? E dizer, eu sou pastor da minha igreja lá nos Estados Unidos, mas eu moro no Brasil? Que pastor é esse, irmão? Olha o que a Bíblia diz no capítulo 23 e no verso 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor,
e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e frutificarão e se levantarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, e nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Quantos pastores, quantas pastoras, irmãos, quantos e quantas que dizem que são pastores, que pastoreiam as ovelhas, mas estão tão longe, não visitam, não vão na casa dos doentes, só se preocupam com a lã das ovelhas, separam as cevadas para fazer o churrasco, vendem as gordinhas, mas não estão preocupados na condição, na situação das ovelhas, não querem nem saber. Dizem, eu sou pastor, eu sou pastora, mas eu estou aqui no Brasil, mas a minha igreja é lá na Espanha, mas eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu sou imigrante ilegal e eu fui excluído de lá e não posso voltar, porque eu não tenho passaporte, e agora a minha igreja ficou lá, eu fiquei aqui, mas eu sou um pastor de Deus. São esses que atacam, que batem nos profetas. Entendeu? Eles dão ordens para Deus. Eles fazem Deus mudar de ideia. Eles dizem assim, olha, Deus enviou uma nuvem de gafanhotos, eles vão entrar lá no Mato Grosso. E aí depois, quando os gafanhotos dão a volta, eles dizem, não, nós oramos e Deus retroagiu e mandou os gafanhotos embora. Esse tipo de pastor, de profeta, de pastora que está dominando o Brasil, irmão. Falsos profetas, mentirosos, miseráveis. São esses tipos que estão aí, irmão. São esses tipos, enganando, manipulando as pessoas. Manipulando as palavras, eles manipulam o que você fala. Eles manipulam o que você diz. Dizendo, quando você diz isso, mas você não falou, irmão. É mentira. Mentem olhando nos teus olhos. Mas a minha Bíblia diz que o pai da mentira é Satanás. E que todos os mentirosos e aqueles que se utilizam da mentira não vão herdar o reino dos céus. Não vão herdar, irmão. Eles vão para o inferno. Mas enquanto eles não forem, eles vão permanecer na terra distorcendo a palavra. Enquanto eles andarem aqui, eles vão andar mentindo, pregando um evangelho mentiroso, um evangelho de troca, de toma lá da cá, que se você der, Deus te dá, que se você fizer, Deus faz. Mas eu estou aqui para ensinar você a verdade, para ensinar você que Deus não depende de ninguém para que a sua obra se cumpra, para que aquilo que Deus falou venha a acontecer. Não se deixe enganar, irmão. Não caia nessa esparrela mentirosa gospel. Não deixe essas pessoas confundirem você com jogos de palavras, com semântica barata. O verdadeiro evangelho é pregado à luz, diante dos olhos, falando a verdade, e não com mentira e enganação, profetizando coisas que não acontecem. E depois dizem, não aconteceu porque eu orei e Deus mudou de ideia, como se esta pessoa manipulasse a vontade de Deus. E mentem olhando nos teus olhos. Aqui a Bíblia está falando de maneira muito clara. Esse é o começo, aqui você entende por que o povo de Israel foi para o cativeiro. Por que é que Deus destruiu a menina dos seus olhos? Por que Deus permitiu que o templo que Salomão levantou, extraordinário, fosse completamente destruído? O templo cheio de glória, um templo lindo, cheio de ouro, prata, bronze, pedras preciosas, Deus permitiu que ele fosse saqueado e destruído, porque o que tinha dentro do templo era podre. Os sacerdotes se corromperam, os profetas se corromperam, eles começaram a vender coisas
Começaram a devorar as ofertas que os irmãos traziam para o templo, eles pegavam tudo para eles, as melhores partes. E Deus pegou nojo. Deus disse: eu vou vomitar eles da minha boca. Eu vou trazer a espada, a peste e a morte sobre esse povo, para que eles me temam e saibam que eu sou o Senhor e não há outro. E ele disse: vou mandar meu profeta. E o profeta vem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, virá a espada, virá o fogo e virá a peste sobre essa cidade. Eles diziam: não, Jerusalém é a cidade de Deus. Imagina se Deus vai destruir a sua cidade, nós vamos orar e o mal não virá. Mas depois de 3 dias, Jerusalém estava destruída. O fogo havia queimado tudo que se consumia através dele. O rei Ezequias foi levado cativo, teve seus olhos vazados. As suas esposas viraram concubinas do inimigo. Os seus filhos morreram à espada. Abriu-se uma brecha no muro e o exército entrou e tudo foi destruído e queimado, como o profeta profetizou. Todos os profetas de Baal que estavam dentro da cidade, que bateram em Jeremias, que espancaram Jeremias, morreram no fio da espada, porque Deus não tem parte com mentira, Deus não tem parte com os mentirosos, Deus não tem parte com aqueles que dizem assim diz o Senhor, quando Deus não disse nada. E Deus fará justiça no meio da terra chamada Brasil. Deus vai mostrar, irmão, quem fala de fato de Deus e quem fala do seu coração e da sua carne para querer sobrepujar os profetas que de fato são de Deus. Deus vai fazer isso. Deus vai fazer. Aqui nós temos o começo da história. Quero ir para o meio. Zacarias, no capítulo de número 3. O sumo sacerdote, Josué. Pastor é o Josué que veio depois de Moisés? Não. Este Josué, muito depois. Esse Josué agora é o sacerdote. O sacerdote da casa do Senhor na Babilônia. Ele é Josué. E Josué agora, se você observar o capítulo de número 3 e o verso de número 1, você lê, você vai ver a visão que Zacarias teve. Isso é uma visão. E ele conta dizendo: e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou os que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. E disse: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestes. E o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué,
Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra em um só dia. Josué, sumo sacerdote. As suas vestes sujas simbolizavam o pecado do povo de Israel que foi levado para o cativeiro. Mas quando ele estava no tempo de sair, ele é levado diante de Deus, isso é uma visão espiritual. E o Senhor diz: troque-se as suas vestes. Ele está dizendo: o pecado do povo de Israel foi perdoado depois de 70 anos no cativeiro. A sua mitra era aquele tecido enrolado na sua cabeça. Ele disse: se coloque uma mitra nova e se derrame um óleo fresco. E o Senhor agora dá uma nova oportunidade para o povo de Deus, para que eles fossem retirados da Babilônia e voltassem para Jerusalém. A Bíblia diz lá em Isaías 45, você conhece a história, Deus levanta o rei Ciro. O rei Ciro agora domina sobre a Babilônia, ele dá cartas. E os irmãos agora saem da Babilônia e voltam para a terra prometida, para a terra dos seus pais, reconstruir a cidade, reconstruir o templo. Joel, capítulo 1, 2, você pode ler, trata sobre isso. Deus fala de maneira muito extraordinária sobre a reconstrução do templo, e eu quero falar agora. Vamos focar nesse novo tempo que Deus deu para o seu povo. Deus já levou eles para o cativeiro, eles já foram castigados por causa do seu pecado, mas agora eles têm o seu pecado perdoado. Deus dá a eles uma nova oportunidade. Cutuca a pessoa que está do teu lado e diga para ele assim: Deus perdoa o teu pecado quando você se arrepende dele, e Deus lhe dará uma nova oportunidade. Fale para quem está do teu lado. Deus lhe dará uma nova oportunidade. O Senhor prometeu: eu lhe trarei o meu servo, o renovo, e tirarei toda a iniquidade da terra em um só dia. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pastor, do que é que a Bíblia está falando? Está falando de Jesus Cristo de Nazaré, profetizando que Jesus num dia só, mas qual foi o dia em que Jesus morreu crucificado? Sexta-feira. Num só dia, Deus tirou todo o pecado do mundo. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. O renovo, um broto, uma nova árvore. A árvore que foi cortada agora brotou, nova. Cristo, uma nova aliança, uma nova oportunidade, os pecados todos perdoados, para a glória de Deus. Este Josué agora, mais ou menos 700 anos depois daquele primeiro Josué que entrou com o povo na Terra Prometida, mais ou menos. Aqui a gente está entre 500 e 400 antes de Jesus, nesse tempo. 557 e 495, é mais ou menos por aí, antes de Jesus. Não tem uma data certa, é aproximada. E agora eles voltam para reconstruir a cidade santa. Quando nós pecamos, quando nós pisamos na bola com o Senhor, o nosso pecado traz sobre nós a maldição. O pecado traz sobre nós a vara da correção de Deus. O pecado, ele se manifesta na vida do pecador com a dificuldade, com as agruras, as lágrimas, as tristezas, as enfermidades muitas vezes, a falência muitas vezes. A falência da alma, a falência do ser humano se manifesta em nós por causa do pecado. Mas quando nós nos arrependemos do nosso pecado e o Senhor então nos perdoa dele, o Senhor então restaura-nos e nos dá uma nova oportunidade. E então ele nos traz de novo no primeiro lugar, lá onde nós caímos. A Bíblia diz: aquele que caiu, volte. E lá onde caiu, levante-se. Ou seja, aquele pecado que você cometeu, volta ali. Pede perdão para o Senhor do teu pecado.
E agora, perdoado, o Senhor te dá uma nova oportunidade. O Senhor diz para você: vai e não peques mais. Sabe o que o Espírito Santo está dizendo para nós hoje na revelação dessa palavra? Ele está dizendo que você que caiu porque pecou. Você que sofreu e chorou em função de um pecado, algo que aconteceu na sua vida. O Senhor está hoje perdoando o seu pecado porque o teu arrependimento é sincero no teu coração. E a veste suja que você carregou até hoje, que simboliza o pecado, veste suja, roupa suja, pecado, o Senhor está tirando e vai te dar agora uma roupa nova, branca e limpa. Vai ungir a tua cabeça com um óleo fresco e vai trazer você para iniciar, para reconstruir tudo que foi destruído pelo pecado. Se você crê nisso, diga amém. É uma palavra de restauração para a sua vida. Deus enviou o seu povo para restaurar o templo. Hoje o templo somos eu e você. Quantos de nós estamos quebrados por causa do pecado? Destruídos, desanimados, caídos. Mas agora em Cristo, eu e você temos uma nova oportunidade de levantar a nossa cabeça. Deus não quer mais que você ande com a tua cabeça abaixada, com o teu semblante derrotado, com o teu coração triste, não. O Senhor está te chamando e dizendo: eis que coloco diante de vós uma nova oportunidade. Se você está arrependido do seu pecado, de todo o teu coração, fale para Jesus: Jesus, me perdoa, porque eu pequei. Me perdoa, Senhor, porque eu pequei. E o Senhor, então, agora, perdoando os teus pecados, te dará uma nova oportunidade para que você ande na presença de Cristo, limpo, leve e solto. Uma nova vida com Jesus. Uma nova vida com Cristo se apresenta diante de você. E você tem agora uma nova oportunidade com o Deus da segunda chance. Deus dá uma segunda chance para Israel. Deus dá uma segunda chance e eles voltam. E aqui no capítulo de número 4, o Senhor dá uma visão para Zacarias, o profeta de saída. E a gente vê Zorobabel. Zorobabel era a autoridade política. Josué, a autoridade religiosa ou eclesiástica, se você preferir, naquele momento. Zorobabel era o governador de Israel. E a Bíblia diz que Zorobabel, ele assenta o primeiro tijolo do templo, da reconstrução. E ele tem na sua mão um prumo. Muitas pessoas não dão importância ao prumo, mas eu quero dizer para você que para Jesus a primeira pedra é tão importante quanto a última. Escute o que o Espírito Santo está falando para você. A primeira pedra é tão importante quanto a última. Porque quando você for com o prumo, e o que é que significa o prumo? Significa do jeito certo, da maneira certa. A primeira pedra assentada significa que você colocou o prumo, que você mediu, que você colocou ela no nível. Isso simboliza a certeza de que vai dar certo, porque tudo que começa certo termina certo. Você não pode fazer as coisas para Deus de qualquer jeito. Você não pode dar o primeiro passo de qualquer jeito. Mas a primeira pedra que está sendo posta no templo significa a primeira atitude que você está tomando diante de Deus. Significa, irmão e irmã, a primeira palavra que você coloca diante de Deus, porque a Bíblia diz que da boca sai aquilo que do coração está cheio. Então, quando você coloca a primeira pedra, simboliza que é o primeiro sentimento que você tem no teu coração.
em relação a Deus. E Deus observa esse primeiro sentimento, e é um sentimento verdadeiro, é um sentimento puro, é um sentimento de querer fazer da maneira certa, querer fazer do jeito certo, com honestidade, com hombridade, com honra. E o Senhor então honrará essa primeira pedra que você está colocando para a construção do novo templo. E assim como você coloca a primeira, Deus está falando que Zorobabel, assim como ele colocou a primeira pedra do templo, ele também assentará a primeira. Quando o Senhor então vem e diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Labrasubi cantaramanara show. Deus está falando que não é pela força do seu braço, que não é pela palavra da sua boca, que não é pelo desejo do seu coração, que não é pelo dinheiro que você tem na tua conta bancária, que não é pela tua capacidade de construção, não, mas é pelo Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo de Deus é como um exército poderoso, o Espírito Santo de Deus é como um trator potente, que não importa se há um monte diante de você, e o monte simboliza a dificuldade, o monte simboliza os filhos do diabo que atiram pedra em você, os montes simbolizam os falsos profetas que dizem que você não é de Deus, o monte simboliza irmão e irmã, os sacerdotes que se levantam contra você porque você causa dano a ele por falar a verdade. O Senhor diz que os montes diante de Zorobabel serão como uma campina aplanada, e que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, moverá um exército poderoso, e assim como você assentou a primeira pedra, você assentará a última, que o Deus que planejou, que o Deus que profetizou na sua vida a grande obra, esse Deus a terminará. Aleluia. Aleluia. Quem és tu, ó grande monte? Diz o verso de número 7. Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamação. Graça, graça. É pela graça de Deus que vai dar tudo certo na tua vida. Não é pelo meu poder, não é porque eu grito, não é porque eu falo mesmo, não é porque eu bato na mesa, não é porque eu sou profeta, não. É pela graça de Deus que você vai conquistar a tua vitória. É pela graça de Deus que Deus vai terminar a obra que Ele começou na sua vida. É pela graça de Deus que Deus vai fazer a luz que está dentro da tua alma brilhar como o sol do meio-dia. É pelo poder do Espírito Santo de Deus, o poder redentor do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que você terá uma segunda oportunidade, e dessa vez vai dar certo. Dessa vez vai dar certo. Profetize na sua vida, Senhor. Desta vez vai dar certo. Profetiza. Abra essa boca linda que Jesus te deu e profetize, Senhor. Desta vez vai dar certo. Porque o Senhor disse. Porque o Senhor disse. Chega da Babilônia. Deus está te libertando do cativeiro, da mentira, da enganação. Está te trazendo para a terra da verdade, para a terra da justiça, para a terra que é comandada, dirigida e direcionada por Jesus Cristo de Nazaré, aonde você é conduzido pela tua mão, pelo Espírito Santo de Deus. Toda mentira vai cair por terra, todo mentiroso vai cair por terra. E aquilo que Deus disse, isso se cumprirá na íntegra. E você saberá quem fala a verdade e quem é o mentiroso. Se você crê, se você acredita, a obra de Deus tem um começo, um meio e um fim. E o Deus que começou toda boa obra é poderoso para terminá-la. Aleluia. Aleluia. Não é pela força, não é pela violência, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Veja o verso de número 6. E respondeu e me falou, dizendo o anjo do Senhor: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Se você crê nisso, diga amém, diga graças a Deus, diga eu creio, Senhor. Aleluia. O sol da justiça vai brilhar sobre a sua casa, sobre a sua vida, se você crer. Se você acreditar que só o Senhor é Deus. Se você tirar todos os outros deuses da sua vida e permitir que permaneça apenas o Deus verdadeiro, invisível, mas real. Jesus Cristo de Nazaré, Senhor e Salvador da minha e da tua alma. Aleluia. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus manifestada na tua vida. Você crê nisso? Você acredita que está chegando o fim? E que tudo aquilo que Deus disse, isso acontecerá? Tudo aquilo que Deus prometeu, isto se cumprirá na tua vida. Você crê nisso? Eu creio. Eu acredito. Eu confio e sempre vou confiar no Senhor dos Exércitos. Eu confio e sempre vou confiar no Senhor dos Exércitos. Ele é o meu Deus. Ele é o meu general. Ele é o noivo e nós a noiva. E ele olha para a noiva e se alegra quando a noiva está bem vestida, ataviada, com um vestido branco e lindo, com o seu vasinho cheio de azeite. Amém? Amém? Eu posso orar por você? Você crê nisso? Eu vou orar por você. Eu vou orar por você, para que Deus possa tocar na sua vida, para que você saiba que há um Deus todo-poderoso que criou o céu e a terra e Ele te ama. E Ele te ama. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele está vivo. Aleluia. E Ele está vivo. E Ele quer te dar um abraço apertado e gostoso para você sentir o cheiro dele. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Feche os teus olhos. Querido e amado Deus, em nome de Jesus. Já preguei, Senhor, a tua palavra, já ministrei aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Eu te peço, papai, em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre o nosso povo, sobre a nossa igreja. E que o Senhor nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome, porque só tu, Senhor, és santo. E santo é o teu nome. Muitos, Pai, confiam em carros, em cavalos, em cavaleiros, mas nós confiamos no Senhor. A nossa confiança está em ti. O Senhor disse na tua palavra que tem muitas pessoas se dizendo profeta, mas não são. Nós cremos naquilo que o Senhor tem dito aos seus profetas e que tudo isso cumprir-se-á no tempo adequado. Papai, eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu peço que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de ti. E quando eles beberem dela, sejam alcançados pelo teu milagre. Quando eles utilizarem ela, sejam alcançados pelo teu milagre, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai, nos guarda e nos livra de todo o mal, em nome de Jesus. E só quem crê diz comigo, amém. Deus abençoe você. Tenha uma excelente noite diante de Deus, em nome de Jesus. Amanhã a gente está aqui, quinta-feira, se Jesus não voltar, né? Se for da vontade de Deus, nós estamos aqui às 14 horas. Eu estou esperando você. Tá legal? 14 horas eu estou esperando você. Deus é bom, né? E ele vai estar aqui conosco através do Espírito Santo para falar o seu e o meu coração.
Um beijo para todo mundo. Fiquem com Jesus e até amanhã. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe vocês. Tchau, galera.